Você está preparado para conhecer a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é capaz de imaginar o quanto foi enganado ao longo de todos estes anos? Entenda as palavras ditas pelo Messias. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A espada representa a verdade absoluta, que será exposta de acordo com as Escrituras. Você confia nas palavras dos homens? Ou do Salvador enviado pelo Criador do céu e da terra? Você está cercado pelos apanhadores de almas. Até hoje, as religiões se opõem e recusam as palavras do Messias. Talvez você se ofenda com este vídeo, mas confirme nas Escrituras. Em seguida, pegue sua Bíblia, leia e tente compreender. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Criador, também eu me esquecerei de teus filhos. Você pertence aos que se ofendem com a palavra? Sugiro seguir nosso Messias como o único mediador entre o Criador e os homens. Portanto, não confie no seu líder e confirme nas Escrituras todo o trecho, antes e depois, citado por ele, e saberás que está sendo enganado. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes, por amor do meu nome. Prepare-se, pois agora você irá descobrir de que lado você realmente está. E o véu do templo se rasga. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Criador. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais.
A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão foi apedrejado até a morte por pregar contra o templo. O Altíssimo, que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo Paulo no templo, alvoraçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Homens israelitas, acude! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Não sabeis que sois templo do Criador, e que o Espírito do Criador habita em vós? Ora, se alguém maltrata o templo do Criador, o Criador maltratá-lo-á, porque sagrado é o templo do Criador, e tal templo sois vós. E quando o Messias ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O Messias, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Criador, e que não sois de vós mesmos? O Messias respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Hoje algo mudou? Que templo se pensaria? Templos criados por mãos de homens? Ou o templo criado pelo Altíssimo? Eis que vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O Messias ia para o templo pregar a verdade. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória do Criador.
E o Messias clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas o Messias ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente, recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Porque vós sois o templo do Criador vivente. Como o Criador disse: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Criador, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Altíssimo. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Altíssimo Todo-Poderoso.